Presidente, vereadores, vereadoras, eu pensei se deveria vir essa tribuna, já que ainda há um clima pós-eleitoral, projetos locais sendo debatidos, mas o problema é quando a gente não responde situações de ilações aqui, em questões que são complexas, mas são trazidas nessa tribuna de maneira muito simplista, acaba passando e essas ilações elas vão se tornando verdades, vão se impondo no debate político de maneira geral. Por isso eu quero responder aqui, embora ele não esteja presente, também o vereador Marcelo Silva, da afirmação que ele fez há pouco aqui sobre as questões que dizem respeito à suspensão de uma licitação pelo governo federal e as questões que envolvem a opinião do governo em relação ao que está acontecendo no Oriente Médio, em particular agora no Líbano. Vejam só, eu nem vou entrar no debate aqui da autodeterminação dos povos, porque já fiz isso no passado, e nós teríamos que remeter ao debate de décadas atrás. Mas eu quero pegar desse momento específico. Primeiro, o governo brasileiro posicionou-se contrário aos ataques ocorridos e promovidos pelo Hamas no território do Estado de Israel, mas condenou também a ação desproporcional realizada pelo Estado de Israel na faixa de Gaza. Volto a dizer, nós não estamos falando aqui do povo judeu. Sempre que a gente vem a essa tribuna, nós estamos definindo o Estado de Israel como um Estado terrorista. Não há justificativa para um genocídio que se operou e continua se operando na faixa de Gaza, com farta documentação registrada, inclusive pelas próprias Forças Armadas de Israel, de violações que estão sendo feitas em Gaza, crimes de guerra, assassinato deliberado de crianças, mulheres, civis, sob uma justificativa de que é uma autodeterminação, é autodefesa. E nesse momento, se opera com os mesmos argumentos no Líbano. Não tem sentido o governo federal, primeiro, condenou como genocídio, porque é o que está ocorrendo. Essa é uma crítica internacional. Segunda questão, o governo tem feito um esforço de retirada de civis brasileiros que moram no Líbano. 21 mil brasileiros moram no Líbano. 20 mil em Beirute, que está sendo atacada. O governo brasileiro, fazendo esse esforço, não tinha sentido manter uma licitação de compra de carros blindados para as Forças Armadas brasileiras com uma empresa de Israel, porque é financiar a empresa armamentista. E lamento que se tenha uma opinião a respeito disso e não consiga se enxergar as atrocidades cometidas ao longo de décadas, num cenário em que o imperialismo, primeiro o imperialismo europeu, depois o imperialismo norte-americano, impôs a efetivação de um Estado numa região que era densamente povoada pelo povo árabe. Impôs uma ocupação irregular da Palestina. E o próprio povo judeu que vivia naquela região até então
vivia em paz. O problema é que os interesses imperialistas criou o Estado judeu e um Estado que operou, um Estado sionista, que operou ao longo da sua história com a ideia do expansionismo. Eu já falei aqui da própria história da Jerusalém Oriental, que deveria estar sob cuidado da Cisjordânia, dos próprias ocupações dos territórios da Cisjordânia. E eu me lembro um fato, até discutindo a questão do Líbano, nós recebemos nessa casa uma delegação de libaneses da Fundação Rafik Hariri, que veio trocar com a cidade de Campinas experiências sobre urbanização, tratamento de água, porque eles tinham operado a recuperação de Beirute depois da Guerra Civil, quando surgiu, inclusive, o Hezbollah, para poder manter a determinação do Estado libanês. E agora é evidente que o principal inimigo do Estado libanês é o Estado sionista, é o Estado terrorista de Israel. Essa é a situação que nós estamos vivendo nesse momento. E essa fundação esteve aqui trazendo as experiências de recuperação de Beirute. Lamentavelmente, foi por volta, salvo engano, de 2003, 2004, que nós recebemos essa delegação na casa. Lamentavelmente, meses depois, Israel voltou a bombardear Beirute e causar danos à infraestrutura, enfim. Então, nesse momento, nós precisamos condenar, porque há registros, há evidências do uso desproporcional e dos crimes de guerra que estão sendo cometidos contra o povo árabe, na faixa de Gaza, contra o povo libanês, civis. Nós já começamos uma nova contagem. Na faixa de Gaza passou de 30 mil, agora já está começando a crescer o número também de libaneses e brasileiros e outras nacionalidades no Líbano, que estão sendo mortos pelo bombardeio do Estado de Israel, apoiado pelas forças do imperialismo norte-americano, por envio de outras armas e tecnologias de outros países europeus, dizendo que é só uma situação de autoproteção. Não é. Não é. O que se opera, embora a justificativa seja os ataques de um ano atrás do Hamas no território de Israel, essa justificativa está legitimando ainda a ideia expansionista do Estado de Israel, o avanço para outras áreas. Por isso, o papel que essa casa deveria jogar é um chamado pela paz, e não vir aqui na tribuna de uma cidade importante aqui do Brasil, tentar apagar um incêndio jogando combustível. Nós precisamos nos solidarizar com mais de 20 mil brasileiros e brasileiras que moram no estado, no Líbano, muitos com as famílias, inúmeras famílias de libaneses ou de descendentes que moram no Brasil, inclusive aqui na cidade de Campinas, e poder condenar, então, os ataques que estão sendo realizados. Porque, na verdade, embora eles anunciem que estão matando lideranças do Hezbollah, eles estão exterminando no Líbano, assim como fizeram em Gaza, civis, mulheres e crianças. Por isso, eu fiz questão de vir a essa tribuna, dizer que há um esforço, inclusive, que precisa ser reconhecido, de tirarmos, conseguimos tirar a tempo o povo
brasileiro que vive lá, já tirou ali 500, cerca de 600, e condenar essa situação, porque nós precisamos ter um apelo, senhor presidente, pela paz, nós precisamos ter um apelo para que cesse aquelas agressões e que nós possamos ter 2 estados autônomos, independentes, naquela região, embora me parece que o Estado de Israel, ele não digo o povo, volto a dizer, não estou falando do povo judeu, estou dizendo do Estado de Israel, não topa sequer haver esses 2 estados lá, né? Na verdade, o que se pretende ali é levar a cabo, seguir levando a cabo o imperialismo norte-americano e do próprio Estado de Israel em toda aquela região.